Muito bom dia a todos. Antes de mais, gostaríamos, em nome da Comissão de Economia, dar as boas-vindas ao Vítor Rosa, à Ana Valadas Lopes e ao Jaime Almeida Pinho, que aqui estão para fazer a apresentação da petição número 238, 14ª segunda, pela inclusão da travessia fluvial Setúbal-Troia no sistema tarifário da AML Passo Navegante. Dar uma brevíssima introdução do funcionamento dos trabalhos. Os nossos convidados terão 10 minutos para expor aquilo que muito bem entenderem. Podem repartir o tempo entre vós ou condensá-lo. Seguem-se intervenções de 3 minutos de cada um dos grupos parlamentares pela ordem da sua dimensão e no final terão 10 minutos para finalizar. Há uma tolerância, ainda assim, por decorrência das nossas agendas parlamentares e trabalhos, pedia alguma contenção e desde já dava-vos a palavra para poderem fazer a exposição. Pedia que sinalizassem se vão dividir ou não e que se apresentassem no início da vossa intervenção. Estão aqui deputados dos grupos parlamentares do Bloco de Esquerda, PCP, PS, Chega, IEL, PSD e, portanto, outros poderão se juntar porque estão a decorrer trabalhos em simultâneo noutras comissões e dava-vos então a palavra para poderem fazer a exposição. Pedi-vos sempre que ligassem o microfone para ficar devidamente registado nas nossas atas e na RTV. Muito obrigado. Então, bom dia e obrigado pela disponibilidade dos senhores deputados. Eu faria aqui uma primeira apresentação e enquadramento relativamente à situação. Este é um processo, acessibilidade a preço justo na travessia fluvial do Rio Sado, desde há muitos anos. Não começou, como compreenderão, apenas e agora com esta petição. O resultado de mais de 8.000 assinaturas é o resultado desta necessidade de exprimir junto do poder político a insatisfação e a incompreensão perante uma clara injustiça que ano após ano se acentua com os excessivos aumentos das diferentes tarifas aplicadas pelo concessionário aos diversos utentes desta travessia. Essa injustiça, na nossa opinião, se agrava com a prorrogação do contrato de concessão até 2027, bem como as condições desse contrato, em que as entidades públicas, a APSS, apenas configuram o recebimento da informação do tarifário a aplicar pelo concessionário, sem qualquer tipo de negociação que permita, ou permitisse, um correto ajustamento de preços menos penalizadores para os seus utentes. Entendemos assim que este contrato deve ser revisto e que o mesmo permita, no imediato, a inclusão deste serviço no sistema tarifário do passo navegante. Recentemente, a Autoridade da Mobilidade e Transportes emitiu um parecer que coloca como sugestão de ponderar a inclusão do serviço de transportes fluviais coletivos de passageiros entre Setúbal e a Península Troia no sistema tarifário navegante, correspondendo dessa forma ao enunciado da nossa petição. No processo de entrega desta petição, pedimos audições a todos os grupos parlamentares com assento nesta Assembleia para a apresentação da mesma e sensibilizar para este problema. Tivemos conhecimento de algumas iniciativas parlamentares que iam de encontro às preocupações da petição, mas que não tiveram o sucesso desejado. A exemplo de anos anteriores, mais uma vez, a Atlantic Ferries voltou a aumentar o tarifário da travessia do Sado, quer nos catamarãs, quer nos ferries. Hoje, atravessar o Sado nos catamarãs e de volta custa agora 9,30 €, mais 20 cêntimos do que o ano passado. No ferryboat, o condutor paga agora 21 € e o passageiro extra paga 5,40 €. Os passos mensais também aumentaram, sendo agora o seu custo para passageiros em geral 99,70 €. Enquanto os estudantes até aos 23 anos, mesmo com desconto, vão pagar 51,60 €, quando eram 50,10 €. Comparativamente à travessia do Tejo, em que é possível utilizar o passe navegante, um passe mensal custa 40 €, enquanto na travessia do Sado, como dito, custa 99,70 €. Os estudantes até 23 anos têm passe grátis na travessia do Tejo. Para a travessia do Sado, o mesmo estudante paga 51,60 €. No caso da travessia individual do Tejo, os preços são respectivamente, 2,75 €, enquanto no Sado são 9,30 €. A travessia de carro no Tejo entre 3,30 € e 5,65 €, no Sado custa 21 €. Esta situação é clara na penalização dos utentes da travessia do Sado. Esperamos hoje que estas diferentes opiniões sejam ultrapassadas em prol de uma solução positiva que vá de encontro às preocupações dos mais de 8.000 peticionários e que esta Assembleia seja capaz de discutir em plenário e tomar a decisão correta, que é, em nossa opinião, a inclusão do serviço de transportes fluviais coletivos de passageiros entre Setúbal e a Península Troia no sistema tarifário navegante. Obrigado pela atenção. Muito
Muito obrigado pela apresentação que aqui nos trouxeram. Queria, em nome de todos os grupos parlamentares, saudar todos os peticionários pela iniciativa que tiveram e dávamos agora entrada na segunda parte, que tem a ver com as intervenções dos diferentes grupos parlamentares. Não sei se, com o tempo que ainda dispõem, se quiserem utilizar, se não, reservam-se para as questões. Sim, reservamos para as questões que eventualmente venham a ser colocadas pelos senhores deputados. Muito obrigado. Bem, nesse caso, nós vamos seguir a ordem normal, que é PSD, PS, Chega e depois Bloco de Esquerda, PCP, dos que estão presentes. Se, entretanto, peço desculpa, sim, e o LIVRE também. Eu ia dizer que quando o LIVRE se ia juntar a nós, entretanto já se juntou, eu já tinha dado essa nota ainda há pouco. 3 minutos a cada senhor deputado, a palavra ao senhor deputado do PSD, Bruno Vitorino. Peço desculpa, tinha indicação. Peço desculpa? Sim, João, faça favor, João Vale Azevedo, PSD. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, cumprimento naturalmente os peticionários. O grupo parlamentar do PSD está sensibilizado, profundamente sensibilizado para a questão que é aqui trazida e que deve ser discutida num âmbito mais geral relativo a contratos de concessão de serviços públicos de transporte. Nós sabemos que houve a assinatura deste contrato de concessão com a Atlantic Ferries em 2005, a operação só começa em 2007, temos um prazo de concessão de 15 anos, não é? Que foi renegociado, estendido em 2022, e o próximo passo para eventualmente renegociar a concessão será em 2027. É este o enquadramento. Eu estudei o assunto, estudei a posição da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes sobre esta concessão em particular e fiquei, como disse, muito sensibilizado, porque se trata de um caso paradigmático de péssimos princípios nos contratos de concessão. Concessões extremamente longas, com muito pouca clareza sobre quais são as possibilidades de atualização dos tarifários. Nós julgo que temos aumentos superiores a 100% nos tarifários desde o início do contrato de concessão. Com opacidade, há elementos do contrato que nós não conseguimos aceder, mas chegados a este ponto, o que é que podemos fazer? E qual é que é a disponibilidade do grupo parlamentar do PSD? É, com certeza, estudar a hipótese e tomar diligências junto do Governo para, até à revisão do contrato de concessão em 2027, estudar a hipótese interina de inclusão desta travessia no sistema do passe navegante. Acho que deve haver abertura para essa inclusão. Claro que há custos, e pode haver custos, mas com toda a franqueza, eu julgo que devemos dirigir as nossas energias para o longo prazo e para garantir que, após 2027, se possa garantir um contrato de concessão razoável, que não seja demasiado longo, que possa permitir algumas margens de concorrência. Eu tenho a certeza que, com os preços atualmente praticados, haveria disponibilidade de outros operadores em fazer aquela travessia, nem que fosse sazonalmente, e evitar, não, com 4,90€ a travessia, ir e vir são quase 10 euros por dia para ir à praia, é um negócio apetecível. Mas foi esta a situação a que fomos levados, foi esta situação que é inaceitável, que gerou tarifas inaceitáveis e, portanto, o que o grupo parlamentar do PSD diz hoje é que está disponível e terá muita atenção quando houver a renegociação do contrato de concessão e temos disponibilidade para analisar uma solução interina, tal como a que foi proposta por Vossas Excelências. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado João Vale Azevedo. De seguida, pelo Partido Socialista, tomarei a palavra e pedia ao Deputado Rui Cruz, como mais sénior, digamos assim, que pudesse substituir por esse período. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom dia a todos.
Agradeço o elogio feito pelo deputado Pinotes Batista, de mais sénior. E passaria então a palavra ao Sr. deputado André Pinotes Batista. Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar-vos na qualidade de membro do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, dizer-vos que esta questão da travessia do Rio Sado, quer na sua dimensão de transporte de pessoas, quer no transporte de veículos, é assunto sobre o qual, ao longo dos últimos anos, nos temos debruçado, temos estudado, e, portanto, eu vou deixar, ao invés de um conjunto de considerações que vocês já conhecem, um conjunto de considerações que vocês já ouviram e que depois não se materializam em coisa alguma, por respeito aos 8.000 peticionários que subscreveram esta petição, vou deixar algumas questões que nos suscitam dúvidas, para que nós possamos, na janela temporal em que legalmente tal seja possível, equacionar a melhor solução para as populações, mas também para a nossa rede de transportes e a forma como ele é financiado. O Passo Navegante é, como sabem, uma decorrência do Programa de Apoio à Redução Tarifária, que todos saudamos, que trouxe uma enorme revolução no Distrito de Setúbal e na área metropolitana, mas há uma particularidade nesta concessão da Atlantic Ferries que tem a ver com fazer um transporte de uma tipologia de passageiros muito diferente. Nós temos, por um lado, e gostávamos de vos ouvir sobre isto, um conjunto de trabalhadores que se deslocam dos concelhos de Setúbal e limítrofes para a península, no caso já no concelho de Grândola, e que carecem de uma abordagem da nossa parte. Temos também um conjunto de utilizadores de natureza turística, temos também um conjunto de utilizadores destas linhas que se prendem mais até com a presença de um casino naquele ponto específico, e que, aliás, como vocês reconhecerão, teve também na gênese um bocadinho, das vezes, da forma como o serviço foi sendo desenhado, e temos ainda as pessoas que utilizam como forma de passagem, evitando a A2 e seguindo neste módulo. E assim sendo, é também importante perceber, da vossa parte, que avaliação é que fazem, porque na petição é dito uma coisa que nos é muito cara, o acesso às praias de Troia, uma componente lúdica de fruição, com um histórico brutal naquela comunidade, que muitos de nós aqui também tiveram a oportunidade de fruir, mas depois existem todas as outras dimensões. Ouvimos a direita no passado, portanto, feita esta primeira questão, dizer-vos que ouvimos também a direita no passado falar dos trabalhadores. E queria perguntar se, na vossa avaliação, aquilo que é dado às pessoas que utilizam estas linhas para a sua jornada de trabalho, se as empresas já conferem ou não conferem apoios a estes trabalhadores. Sob pena do quê? Perceber se vocês consideram haver o risco de nós estarmos a desonorar, através do nosso fundo ambiental, estarmos a desonorar as empresas que, por sua vez, depois não vão replicar aquilo que já dão aos trabalhadores, não vão replicar nos vencimentos destes. Uma outra dimensão tem a ver com o seguinte. Grândola integra a CIMAL, Setúbal integra a AML. Neste contexto, que desafios é que também vêm, nomeadamente aqui naquilo que se prende com a dimensão da arquitetura jurídica e do contrato, porque a AML tem as suas competências como autoridade de transportes que lhe estão delegadas, mas a CIMAL está fora deste âmbito e, portanto, queria também questionar-vos destas dificuldades. Dizer-vos, por fim, postas estas questões, que são questões factuais, que da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista gostaríamos e trabalhamos, dizer-vos com toda a abertura, até que o Governo inesperadamente caiu e a Assembleia da República, pela primeira vez desde o 25 de Abril, foi dissolvida uma maioria absoluta, estávamos a trabalhar justamente nisto que eu acabei de descrever. Mas a questão que queria deixar de forma muito clara é qual é a solução que vocês entendem que salvaguarda o interesse das populações sem dar dinheiro do fundo ambiental a quem dele não necessita. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado pelo chega, deputado Rui Afonso. Faça favor, 3 minutos. Carlos Barbosa, peço desculpa. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo a si, cumprimentar os seus deputados, cumprimentar também os peticionários e a petição que nos trazem cá, para, de certa forma, para a nossa análise e também para nós ajudarmos na resolução desta problemática que não só assiste a nível da mobilidade neste âmbito de Troia-Setúbal, como também assiste em outros âmbitos de nível nacional, as dificuldades que as próprias pessoas têm de mover, quer seja no âmbito lúdico, quer seja no âmbito de trabalho, e mesmo dentro da própria área metropolitana existem vários problemas associados em que muitas das pessoas preferem-se mover na sua própria viatura do que mover-se nos transportes públicos. Mas, indo especificamente à questão que nos trazem,
há aqui uma situação que nós devemos acautelar, que é a possibilidade de todos se moverem e a população ter a possibilidade de mobilidade sustentável. E neste âmbito não é só olhar no acesso à praia, não é só vermos no contexto lúdico, claro que é importante este âmbito, mas também pensar nas próprias pessoas que estão associadas e que vivem em Grândola, vivem na Comporta, que vivem nas freguesias e nos municípios associados a seguir a Troia, que também têm dificuldade na sua mobilidade e no acesso também, quer seja a Setúbal, quer seja também depois a Lisboa em si. E conheço alguns casos, porque também tenho familiares que moram ali naquela zona, e sei a dificuldade que eles têm para fazerem a sua mobilidade. Então, se têm que fazer no âmbito da ferrovia, demora muito mais tempo do que efetuarmos no âmbito do ferry, como é aqui este caso. A circunstância que nos traz cá é algo que também nos deixa a pensar, e nós somos sensíveis também a este ponto, e a AMT vem dar aqui um parecer que, desde já, lhe digo que o próprio Partido Chega entrará com um projeto de resolução para que o Governo olhe para este ponto de uma forma afincada e que seja criado um grupo de trabalho, mas nós já estamos fartos do grupo de trabalho, que era aquilo que o Partido Socialista tanto fazia, que era grupos de trabalho para tudo e mais alguma coisa, e é preciso realmente tomar medidas. Mas temos aqui um problema, que é a concessão, que neste momento o contrato termina em 2027. Ou seja, a renovação termina, e a sua renovação será efetuada em 2027, e temos que pensar na próxima renovação como é que podemos resolver esta situação. E sim, devemos olhar para este ponto do passe navegante, mas também pensar como é que nós vamos fazer a compensação da concessionária, o impacto também nas próprias tarifas, que também é importante este impacto nas tarifas, mas também salvaguardar toda a parte da mobilidade que tem que ser efetuada, e sem sombra de dúvidas nós somos favoráveis a que seja feito um trabalho e que seja resolvida esta questão. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Pelo Bloco de Esquerda, Joana Mortágua. Faça favor, Sra. Deputada. Muito obrigada. Eu queria cumprimentar os peticionários. É uma petição, uma causa em que o Bloco de Esquerda tem estado muito envolvido, por percebermos que o tarifário que neste momento é aplicado à travessia para Troia é não apenas um entrave à mobilidade de todos os trabalhadores, todos os residentes que se veem excluídos de uma melhoria generalizada nos preços que houve dos transportes públicos e que não os abrange, no caso do PARTE e do novo passe, como ficou conhecido, o novo passe social, mas também porque Troia é historicamente uma praia de utilização popular por parte das famílias trabalhadoras de Setúbal e de uma grande faixa da margem sul, Barreiro, Palmela, e portanto este aumento progressivo do tarifário tem vindo a retirar a possibilidade dessas famílias trabalhadoras de frequentarem a praia, que era a sua forma de passar as férias e de poder também aceder à praia, o que leva objetivamente a uma elitização daquela praia, e isto já para não falar dos vários empreendimentos turísticos, não vou entrar nesse capítulo. E, portanto, no nosso ponto de vista, a prioridade é baixar o preço da travessia. Essa é a prioridade, e é incluir a travessia no passe navegante para que todas as pessoas que utilizam transportes públicos possam aceder a ela. O relatório da Autoridade de Mobilidade dos Transportes está de acordo, diz que é preciso baixar o preço e levanta para isso várias possibilidades, dizendo que a primeira seria a renegociação do contrato. Essa parece-nos também a mais prioritária. Na nossa perspectiva, deveria haver outro modelo de exploração da travessia, recorrendo a outro tipo de operador não privado, não concorrencial, mas nem sequer vamos entrar nessa questão. Aqui o que interessa é aquela travessia tem que ser incluída no conceito de serviço público de transporte. Se isso é feito
com compensações indemnizatórias ou com subsídio à mobilidade, com as várias possibilidades levantadas pela Autoridade de Mobilidade de Transportes, o Governo tem que dizer qual é que é a solução que quer adotar. O mais importante é que não se adie, não se empurre com a barriga mais uma vez até à renegociação prevista do contrato e que se consiga agir agora para, através de uma renegociação cirúrgica, através de um subsídio de mobilidade, através de um mecanismo que o Governo entender ou que, neste caso, a Autoridade Metropolitana de Transportes e a CIMB, que também tem responsabilidades sobre isto e, portanto, que as comunidades intermunicipais, que a Autoridade Metropolitana de Transportes, que a concessionária se entendam para resolver o problema agora. E o problema é as tarifas são incomportáveis para quem utiliza o ferry ou o transporte de Setúbal para Troia. É nesse sentido que nós vamos fazer, e termino, um projeto, já tínhamos feito vamos atualizá-lo com as informações do relatório da Autoridade Metropolitana de Transportes para acompanhar a petição quando ela for agendada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Pelo Partido Comunista, Sr. Deputado António Filipe, tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado. Bom dia a todos e, em nome do PCP, quero cumprimentar os peticionários aqui presentes e dizer-vos que para o PCP esta questão é muito clara e a posição que temos sobre ela está contida no projeto de resolução 149, apresentado nesta legislatura, e que temos a expectativa de que possa ser agendado para plenário em simultâneo com a apreciação desta petição, que reúne o número de assinaturas necessário para poder ser debatida em plenário. É uma forma de dar consequência prática à discussão das petições, que é acompanhá-las com iniciativas que possam ser submetidas à votação, dado que a petição, como sabemos, não o é. E a posição que temos plasmada deste projeto de resolução diz respeito, desde logo, a um ponto que é aquele que é o objeto central da petição, que é a integração do passe navegante, porque, de facto, não há qualquer justificação para que um passe navegante metropolitano custe 40 euros mensais e um passe para a travessia do Sado custe praticamente 100, não é? Porque é disso que estamos a falar. 2,5 vezes esse montante. E, portanto, não faz qualquer sentido e prejudica gravemente as populações que precisam de se deslocar entre as duas margens do Sado. Um ponto que também consta da nossa projeto de resolução, embora esteja para além do objeto da petição, mas nós entendemos que isso deve ser discutido, é este modelo de parcerias público-privadas que cria um monopólio privado à custa de recursos públicos. E tem sido uma das grandes tragédias, quer para os utentes, quer para as finanças públicas, este modelo que de facto não serve o país e não serve ninguém, e que nós pensamos que esta travessia devia ser operada por um operador público de transportes, à semelhança do que acontece no Tejo, que é a Transtejo que assegura essa travessia, e seja através da Transtejo, seja através de um outro operador de serviço público, é essa a forma que deve ser, é dessa forma que deve ser assegurada a travessia fluvial entre Setúbal e Troia. E daí que defendemos que haja uma não renovação deste contrato e que seja o próprio Estado, através de uma empresa pública, a assegurar a mobilidade das populações entre as duas margens, aliás, como acontece em todo o sistema de transportes da área metropolitana de Lisboa, através da Carris Metropolitana, que contratualiza, apesar de contratualizar com empresas privadas, o faz num modelo completamente diferente, e no que se refere ao transporte fluvial entre as margens do Tejo, é a Transtejo que assegura, e apesar dos problemas que tem a Transtejo, e que são resolúveis através de políticas públicas de apoio ao sistema de transporte, é assim que deveria ser também no que se refere à travessia do Sado. Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado, e obrigado pela pontualidade. Deputado Paulo Moacho, do LIVRE, faça favor, 3 minutos para a última intervenção, antes de devolvermos a palavra aos nossos peticionários. Obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, muito bom dia. Cumprimento também os peticionários
Este é um tópico que nós já temos acompanhado. Aliás, na legislatura anterior já tínhamos reunido com um grupo de peticionários sobre esta matéria, e é efetivamente preocupante os aumentos sucessivos de valores que estão aqui sujeitos. Salvo erro, desde 2008, uma tarifa de viagem em ferry de passageiro a Piado já aumentou mais de 350%, portanto estamos aqui a falar de valores que são completamente incomportáveis. Esta travessia, ela, como também já foi aqui referido, é essencial para quem a utiliza todos os dias, é essencial para a coesão territorial, porque a alternativa a esta travessia é fazer cerca de 100 km por autoestrada, e, portanto, ela tem um impacto muito grande na vida de todas as pessoas que têm que utilizar todos os dias, não só naqueles que a utilizam no verão para usufruir das praias, mas também para quem se desloca para trabalhar, para estudar, seja para o que for. E a verdade é que nós temos assistido ao longo dos últimos anos a um crescente isolamento da Península de Troia, também ali fruto da forma como aquela área está a ser planeada e está a ser desenvolvida, entre aspas, e para o qual esta questão dos valores do transporte também só tem contribuído e só tem agravado. E, portanto, também dar nota de que já em julho de 2024 o LIVRE deu entrada de 2 projetos de resolução sobre esta matéria e, portanto, também a nossa intenção será, quando a petição for agendada para o plenário, também levá-los à discussão, precisamente separando aqui 2 dimensões que são, do nosso ponto de vista, 2 dimensões diferentes. Há uma questão que é a questão da possível inclusão desta travessia no passe navegante, que nós entendemos que deve ser feita com a maior brevidade e que o Governo o deve fazer e deve negociar com o concessionário essa inclusão. E um outro projeto de resolução que aquilo que pretende é também que seja feita uma análise e uma avaliação deste contrato de concessão, precisamente na perspectiva mais de longo prazo de que em 2027 poderá haver uma renegociação ou um novo contrato, que seja qual for o modelo que seja escolhido pelo Governo, é essencial que seja um modelo que defenda o interesse público, que manifestamente neste caso não está a acontecer. E, portanto, são 2 questões que são separadas. Acho que não podemos prejudicar aquelas que são as necessidades, que também já não são de agora, mas que são urgentes, pessoas que utilizam aquele transporte todos os dias ou com frequência, enfim, estando para um momento de negociação. Acho que é perfeitamente possível fazer as 2 coisas, uma solução temporária e depois, então, uma solução definitiva, mas que acautele o interesse público e de quem a utiliza. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Moares. Então, terminada a parte que tem a ver com as questões e considerações dos partidos, e é sempre assim, há questões e considerações, é natural. Eu perguntava se querem dividir o tempo, se vão... Pronto, ótimo. Então, dava a palavra ao Vítor Rosa primeiro e depois distribuam mesmo, não é preciso a minha mediação. 10 minutos. Então, okay. Se quiserem, eu aviso em algum momento. Não, só que, em primeiro lugar, agradecer todas as considerações tecidas pelos senhores deputados. Fazia um pedido a todos os presentes, era que todas as iniciativas que têm feito, projetos de resolução ou outros, que nos fizessem chegar, para termos conhecimento em loco de qual é que tem sido a posição e o que pretendem fazer relativamente a esta matéria. Depois, relativamente às questões levantadas pelo Sr. Deputado André Pinotes, dizer uma ou 2 questões, que é o seguinte, relativamente à questão da CIMAL e da AML, como penso que seja do conhecimento, foi tomada a iniciativa por presidentes de Câmara, quer de uma parte, quer de outra, relativamente a esta matéria, em que o senso comum aponta para que, independentemente da questão, e essa será analisada pelas entidades que têm essa competência quanto ao contrato de concessão e à renovação, ou em que moldes esse será feito, a necessidade da inclusão do passe navegante, e, portanto, penso que em relação à questão da CIMAL e do coisa, nós temos isso em conta e há esse posicionamento claro daqueles
presidentes que têm uma ligação mais direta e efetiva a esta questão. Nomeadamente, estou a falar de Grândola, Alcácer e Setúbal, obviamente. Depois, relativamente à questão dos apoios, aquilo que nós temos de conhecimento é que será um apoio residual. Ou seja, dentro do universo que quem tem a utilização da travessia, os apoios que é dado por uma ou outra empresa são valores residuais dentro daquilo que é todo o âmbito de quem tem acesso às praias. E acho que deixava a palavra ao Jaime Pinho relativamente a uma outra questão que queira colocar. Reitero os agradecimentos da receptividade que aparentemente está aqui a verificar a nossa pretensão. Queria apenas sublinhar uma ou duas coisas que já foram ditas, até por alguns dos senhores e das senhoras deputadas que estão aqui presentes, que é o seguinte: esta situação que se passa em Setúbal constitui uma incrível humilhação das pessoas. Uma incrível humilhação das pessoas. As pessoas não podem ir para a praia durante a época balnear com as suas famílias, a generalidade das pessoas, bem entendido, porque é, digamos, incomportável. Como diz o outro, é só fazer as contas. Quer dizer, é humilhante. É humilhante as pessoas verem a Troia por um canudo. A Troia está a 1 quilómetro de distância e as pessoas não podem ir. Eu sei que há pessoas e há partidos políticos que fazem deliberadamente para correr com o povo de lá. Só que isto é uma situação que humilha a população por inteiro. Acho que todas as pessoas que votam em todos os partidos se sentem igualmente humilhadas, e nós sentimos isso no dia-a-dia e nos comentários que vamos ouvindo. E, portanto, esta humilhação está um bocado nas vossas mãos, acabar com esta humilhação. E depois, mais duas coisas que eu acho que, se calhar, alguns deputados não sabem, que é, neste momento, as pessoas de Setúbal não têm praias. Porquê? Quer dizer, uma cidade e uma zona, como aqui foi dito e muito bem, porque para a Troia não vão só as pessoas de Setúbal, nem iam só as pessoas de Setúbal. As pessoas da linha do Barreiro, Pinhal Novo, Moita, etc., iam historicamente e vão ainda hoje, as que conseguem fazer esse esforço financeiro para a Praia de Troia. A Praia de Troia tem 50 km de comprimento. Dá para todos, dá para os milionários, mas também dá para as pessoas de Setúbal. E é isso que algumas pessoas não querem ver. São tão gananciosos que querem a praia só para eles, como se isso fosse um turismo. Isso é um turismo completamente esquizofrénico. Essa ideia de que só os milionários é que podem desfrutar das belezas da natureza, que é uma coisa gratuita, é uma coisa esquizofrénica. Nem acredito que haja aqui alguém que ainda esteja com essa perspectiva. E, portanto, acho que é enriquecedor para toda a gente que as pessoas de Setúbal, ricos e pobres, possam ir para a praia. E não têm praias por uma razão. Por um lado, porque os preços são altíssimos, incomportáveis, e porque para as praias da Arrábida, acho que os senhores deputados sabem o que é que acontece lá. Houve uma derrocada. Há quem diga que foi provocada pela Cécil, mas não se sabe. Eu não sei, acho que isso é outra discussão. Agora, há uma grande derrocada sobre a estrada das praias de Figueirinha e não há passagem para as praias da Figueirinha, para as praias, por exemplo, do Portinho ou do Careiro, ou de Galapos, ou de Galapinhos, ou para a Praia dos Coelhos, é inacessível. Quer dizer, não é completamente inacessível. Nós podemos chegar ali a um ponto, virar para a direita e pelo alto da serra, passar, andar uns quilómetros valentes para chegar a uma praia que está tão perto de Setúbal. O problema é que se vão gerar, como já se verifica nos últimos anos, filas monstruosas. Filas de carros monstruosas, aquilo. E, portanto, todos os esforços, inclusive que está provado que funciona, que é o transporte público como uma alternativa competitiva ao transporte individual, até para evitar uma catástrofe que pode acontecer ali, com incêndios ou acidentes, porque os carros não podem circular de um lado para o outro, porque são engarrafamentos brutais para um lado e para o outro, nos acessos à Figueirinha. Portanto, esses estacionamentos, essas filas intermináveis, põem de novo em causa a possibilidade de haver uma emergência e a necessidade de acudir a uma emergência que não pode funcionar porque são filas monstruosas que verificam neste momento.
Portanto, as pessoas de Setúbal, que nasceram ou as que foram para lá viver com tantas praias ali, estão humilhadas por decisões de governos e por hipocrisia de partidos políticos. E eu acho que todos nós, quem já não errou na vida, não é? Todos nós erramos. Eu vejo e fico com a sensação que alguns partidos políticos reconhecem que é possível ser um bocadinho mais inteligente e mais humano e mais respeitador da população e enverdarmos por uma situação que é aquilo que nós aqui aprendemos. E para terminar, dizer que, e fiquei com a ideia, inclusive do seu deputado do PSD, se eu bem percebi, fiquei com a ideia de que antes de 2027 é necessário resolver este problema. Antes de 2027, uma situação provisória. Foi que eu entendi bem. É isso. Não é outra vez essa rasteira de, olha, em 2027 a gente vai tratar disso. Que isso, a gente já sabe que é isso. E, portanto, não é isso que as pessoas merecem. Vocês sabem que aquela petição teve uma adesão recorde e uma adesão surpreendente. Isso é outra história, acho que. Na altura, se calhar leram notícias de como é que 8 mil pessoas acederam aquilo tão rapidamente, com uma facilidade incrível. As pessoas mostram o sentimento popular e generalizado da população. E, portanto, a questão que eu coloco é a seguinte, mas esperar por 2027 que vai ser renegociado o contrato de concessão, mas... Pergunto eu, mas quando o passe navegante entrou em vigor na área metropolitana, foi no momento em que tinham caducado os contratos de concessão com as múltiplas empresas? Não foi. Não tem lógica, não é possível, eu não sei, mas não tem lógica. Depois agora estarei a chatear, não, quando em 2027 for renegociado, mas que brincadeira é essa? Portanto, eu fico, e termino como comecei, eu fico com a sensação de que perpassou por a generalidade das intervenções uma certa compreensão do apelo popular das populações de Setúbal e das populações da zona de Setúbal, que é muito mais do que Setúbal. Obrigado. Muito obrigado. Com certeza ainda tem 1 minuto e 59, por favor. Era só fazer um reforço final em relação à intervenção aqui do Jaime Pinho, que a parte deliberativa da nossa petição, assim, utilizando estes termos, diz o seguinte: por este conjunto de razões, os signatários desta petição dirigem-se aos deputados e deputadas da Assembleia da República no sentido de providenciarem para que o direito das populações de Setúbal acederem às praias da região não seja indevidamente coartado e para que, em conformidade, se garanta a extensão da validade do passe navegante à travessia fluvial Setúbal-Troia. É esta a questão principal para nós. Mais que a questão do contrato de concessão, essas as entidades, como dizia há pouco, tomarão conta deste processo, mas o mais rapidamente que se responda a esta questão clara quanto a nós e transparente o que nós, de facto, esta petição quer, que é a inclusão o mais rapidamente possível do passe navegante na travessia fluvial do Sado. Obrigado. Muito obrigado. Antes de finalizar a nossa reunião, queria dar uma brevíssima nota de agradecimento ao Vítor Rosa, à Ana Lopes, ao Jaime Pinho, por representarem aqui as 8.335 pessoas que subscreveram esta moção. Dizer-vos que este tema será por força do número de assinaturas, mas também, como perceberam aqui, pela sensibilidade que todos os grupos parlamentares dão ao assunto, averbado para discussão plenária. O agendamento não depende, obviamente, desta comissão, mas cá estaremos para vos receber. Uma última nota. A informação que nos foi requisitada, nomeadamente da documentação que já existe, toda ela está disponível no site do Parlamento. Ainda assim, por uma questão de termos aqui uma boa relação de partilha de informação, e a pedir depois no fim deixassem um e-mail aos serviços para que eles possam fazer chegar alguma informação, mas ainda assim sabendo que é uma coisa de boas vontades mútuas, não é propriamente algo que já não fosse público. Agradecer muito e transmitam aos peticionários aqui a disponibilidade e a importância que foi dada ao tema. Obrigado pela vossa presença. Senhores deputados, se não houver mais nada a tratar, finalizava a nossa reunião. Muito obrigado.